O melhor paulista, né? São Paulo... Não é? Não é? Não é? Palmeiras não sendo ganhar o campeão brasileiro. O Paulista que foi mais bem sucedido esse ano, mais feliz. Até porque ganhou a Copa do Brasil, título inédito, do jeito que foi, eliminando o Palmeiras, eliminando o Corinthians, ganhando do Flamengo na final. Né? Eu acho que foi até mais que um bom ano do São Paulo. Né? Começou mal ali, Paulista e tal, mas isso é a taça de gelo, né? Derrete, não interessa, né, Bruno? Eu gosto da taça de gelo. Campeonato Brasileiro agora vai tocar o barco. Na realidade, é um time que já está pensando em 2024. Já pode pensar em 2024 e já está lá na Libertadores e tal. E o Campeonato Brasileiro vai tocar, claro, não pode largar, imagina. Mas tem uma tranquilidade, já como o São Paulo não tinha há muito tempo, né, de conseguir pensar no ano seguinte. E o Belmonte falou o seguinte em entrevista para o GE. Quer dar uma olhadinha? Vamos ver lá? Temos aspas aí. Pouco a pouco a gente vai chegar no patamar que chegaram Flamengo e Palmeiras, de disputar todas as competições com possibilidade de vencer. Eu acho que na próxima temporada a gente vai dar mais um passo para daqui a pouco, talvez em 25, ou seja, 2 anos, né? Disputarmos tanto as Copas quanto o Brasileiro. É a conversa de que o São Paulo perde o fôlego no Brasileiro porque prioriza as Copas, como fez o ano passado. E olha, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, numa final de Sul-Americana, no ano passado. Esse ano chegou na final da Copa do Brasil, foi campeão, né? E na Sul-Americana, quartas de final, né? Quartas de final, isso. Da brigando ali nos pênaltis com a LDU. Vocês conseguem olhar para 2025 e ver o São Paulo num patamar de Flamengo e Palmeiras? Porque hoje, se a gente for analisar, pegar Fluminense, parece num patamar acima. Botafogo com SAF, patamar acima, deve ser campeão brasileiro. Fluminense pode ser campeão da Libertadores. Internacional, talvez um patamar acima também. Dá para isso tudo aí? Por favor, Eu historiadores. consigo olhar para o Birner e queria saber o olhar dele sobre isso. Então eu transfiro para o Birner. Rapaz, passou a bola para você aí. Bom, vamos lá. Essa troca entre historiadores, vou te Eu falar. li a entrevista inteira Sim, também. do Belmonte. E é bem pés no chão em relação ao momento do clube. Quando ele fala sobre o planejamento da gestão do futebol, ele foi bem coerente. Sim. Uma boa entrevista. Sim. Tá? Bem realista quando ele fala sobre perspectiva um pouco mais para frente. Quando ele fala sobre a construção do time do ano que vem. Ele diz, por exemplo, que o São Paulo não foi obrigado a vender o Sara por um valor abaixo Do que gostaria, é do que o verdade. Sara vale. O Sara é um baita jogador. Sim. O Sara seria titular do São Paulo hoje. Porque o São Paulo financeiramente precisava. Isso. E ele falou que agora só vende jogadores mais jovens se as No propostas valor, forem muito boas exatamente. e que nenhum jogador desses pediu para sair do São Paulo. Ou seja, Que precisa de um jogador para a posição do Caleri, Isso. que vai ver o final do ano como é que vai ser do exatamente, Erisson. ver se prorroga, se o David vai definir no final do ano. Isso. O Erisson também, para ver se prorroga os empréstimos ou não prorroga os empréstimos. Prorroga o empréstimo. E que se tiver que colocar bala num jogador só, vai ser no Lucas. No Lucas. Então, me parece muito realista no que diz respeito ao time de futebol. Para você chegar no patamar de Palmeiras e Flamengo, não depende só dele. Primeiro porque o patamar de possibilidade de contratação do Flamengo vai ser maior que o do São Paulo. Claro. A não ser que o São Paulo faça uma SAF agora e alguém já tinha muito dinheiro, vai ser maior porque o Flamengo também vai ser maior que o do Palmeiras. E o único que poderia concorrer, se fosse bem gerido, era o Corinthians. Né? A gestão do Corinthians a gente sabe como tem sido. Então, não dá para dizer que o São Paulo em 2025 vai ter um time, um elenco, talvez, capaz de competir com um elenco do Flamengo, se o Flamengo tiver paz e um belo trabalho do técnico. Eu te pergunto, quanto tempo o Flamengo demorou para chegar nesse patamar de Flamengo? Demorou alguns anos, com bandeira de Melo 2013 sendo até criticado. 2018, mais ou menos. Pelo menos uns 5, 6 anos ali. Quanto tempo o Palmeiras demorou para chegar neste patamar de Palmeiras? E olha, os caras estão pichando tudo lá e tal, mas quanto tempo? Uma gestão do Paulo Nobre, mais uma ali de 2000 e... Gagliotti? O próprio Gagliotti também foi pés no chão. Sim. E o Paulo Nobre vocês citaram aqui. Se não fosse a ética santista, porque eu admiro isso. Eu sei que tem muita gente que defende no H que um time entregue o jogo para rebaixar o outro. Sim. Né? Principalmente quando são adversários diretos. Eu sou radicalmente contra. É claro. Porque, claro, tá brincando. Eu já vi gente tirando sarro, inclusive. Não, sim, não, mas eu estou falando, claro, estou concordando com sim, você. sim. Mas eu sei que tem gente que tira o sarro, que pensa o Ou não contrário. questiona, assim, quando Claro, o claro. cara deixa a bola entrar. Tem os outro dois time lados ser da moeda, campeão, amigo. tá, mas tudo Tem os bem. dois lados. Vamos pular essa parte. É isso. Resumindo, poderia ter sido rebaixado.
Porque estava fazendo uma recuperação financeira, errou nos investimentos, trouxe ali os jogadores argentinos, o Gareca, dos caras do Vélez. E quem via já sabia que dificilmente iam funcionar como se imaginava, porque o nível técnico estava baixo. Ou seja, é uma coisa muito complicada e demorada. Né? E o São Paulo tem dívidas. Por isso que é difícil imaginar que o São Paulo, do ano para o outro, do ano passado para 2025, eu acho muito pouco para chegar nesse patamar. Mas a questão... Mas pode ser competitivo, pode ser mais competitivo. Eu sempre disse o seguinte, se o São Paulo terminasse o ano sem risco de ser rebaixado e tivesse diminuído agressivamente as suas dívidas, o São Paulo teria uma temporada para se aplaudir em pé. O São Paulo ganhou um campeonato e quebrou um jejum de títulos. Agora quebrou, o estadual não quebrava. Nosso dinheiro não quebra jejum de título. Né? Agora quebrou. Agora o peso acabou. É muito diferente a reação da torcida, a reação dos jogadores. Não dá para enfiar a goela abaixo das pessoas. Ou, por um equívoco de avaliação, que um título pequeno como o estadual é suficiente para um time gigante como é o São Paulo. O São Paulo é um tricampeão do mundo. Sim. O São Paulo é um time que tem títulos grandes nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 construiu o Morumbi. Então não tinha dinheiro e quase ganhou o Campeonato Paulista contra o Santos ali, tem o lance do Pelé, zagueiro, você sabe essa história clássica. Ganhou nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, em 2000. Se você for contar todas as décadas, né, com exceção da anterior, o São Paulo era o único time que tinha título brasileiro em todas as décadas, se você considerar 2000. 2000 pertence ao século passado ainda, né? Mas tudo bem. 2001. Aí o Vasco também tinha. Sim. Eram os únicos times. A torcida do São Paulo, mais velha, está muito mal acostumada, ou bem acostumada, e a nova é uma torcida sofrida, diferente. Esse título tira esse peso. Esse título foi muito grande pela trajetória e por isso. Então agora dá para administrar o futebol do outro jeito. O São Paulo, me parece, porque financeiramente estando um pouco melhor, e até quando deveu salário para os jogadores, cumprindo, né, com as premiações, etc., o que foi combinado com os jogadores para o pagamento, porque o Zé sabe disso. O clube pode até atrasar salário, o jogador não gosta, mas o diretor chegou lá e promete, vou pagar tal dia, se não pagar, aí, aí a coisa desanda. Isso é da cultura interna dos jogadores aqui no Brasil. Né? Então, o São Paulo passa a ser um time mais atraente para os jogadores. Então, o São Paulo pode subir, como disse o Del Monte, um degrau. Pode subir um pouco a mais. Eu não sei se ele pode subir todos os degraus que precisa para competir com o Flamengo em 2025. Mas acho que se subir alguns degraus e conseguir diminuir a dívida, para o São Paulo ser um time financeiramente mais viável, aí a gente tem que aplaudir. Em que degrau que está o São Paulo hoje? Eu falei de Fluminense, eu falei de Botafogo, eu falei de Internacional. Que degrau que está o São Paulo hoje? Então, assim, eu tenho uma opinião... Fala galera, trazendo aí mais um vídeo para o nosso canal. Neste vídeo trazemos mais uma atualização após os jogos deste domingo. Tivemos aí Goiás 4, Bahia 6, Vasco 0, São Paulo 0, Corinthians 1, Flamengo 1, Internacional 3, Grêmio 2, Palmeiras 1, Santos 2, Fluminense 0, Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, Coritiba 2, Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 1, Fortaleza 3, América Mineiro 2. Classificação geral na tabela: Botafogo 55, Red Bull 46, Grêmio 44, Palmeiras 44, Flamengo 44, Fortaleza 43, Fluminense 41, Atlético Paranaense 41, Atlético Mineiro 40, São Paulo 35, Cuiabá 32, Internacional 32, Corinthians 31, Santos 30, Cruzeiro 30, Bahia 28, abrindo a zona de rebaixamento, Vasco 27, Goiás 27, Curitiba 20, América Mineiro 18. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os dias vídeos atualizados do nosso canal. Forte abraço a todos, até a próxima.